Se você é entusiasta automotivo, tem entre 30 e 40 anos, com certeza esse carro já foi seu sonho de consumo. Esse aqui é um Honda Civic Coupé 1995 na sua versão EX. Um carro que ainda hoje chama atenção pelo seu estilo e pela sua confiabilidade. Mas será que vale a pena comprar um carro como esse nos dias de hoje? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre todos os pontos positivos, negativos e mostrar todos os detalhes desse carro. Sem dúvida nenhuma, o Honda Civic é o carro mais importante da história da Honda. E no Brasil, o modelo chegou em 1992, na carroceria Coupé, hatch e sedã de 4 portas. Esse modelo foi importado aqui no Brasil até 1995. Essa aqui é a 5ª geração do modelo e, para mim, uma das mais importantes que existiram. Seja porque ele apareceu em filmes como Velozes e Furiosos, seja porque ele foi um símbolo do tuning, ou ainda hoje ser um carro muito querido por entusiasta. É um carro que chama muita atenção, principalmente pela sua beleza. E aqui vem uma curiosidade, a carroceria Coupé continuou sendo vendida lá fora depois da geração 6. A gente teve o Coupé de 7ª geração e de 8ª também. No Brasil, essa carroceria só voltou em 2014 no Civic de 9ª geração. Legal dizer que essa configuração Coupé foi pensada principalmente para o mercado norte-americano e canadense. E também é legal falar que lá nesses mercados, o Civic é considerado um carro de jovem. Sob o capô, temos um motor 1.6, 16 válvulas, conhecido pelo código de D16Z06. É um motor com comando único no cabeçote e tem VTEC apenas na admissão. Ele é um motor mais voltado aí para economia de combustível, mas não pense que ele é fraco não. Esse motor gera 125 cavalos e 14,6 kg de torque. Isso há 30 anos atrás era coisa pra caramba. É só de colocar em parâmetros. Pega aí, por exemplo, um Volkswagen Jetta 2014, o 2.0 aspirado. É um motor 2.0 que gera 120 cavalos. Então, realmente, a gente tem que dar os parabéns aqui para os engenheiros japoneses. Lembrando que esse Civic ele não nasceu para ser esportivo, mas ele tem um bom desempenho na cidade. Um ponto positivo é seu baixo peso. A versão manual pesa cerca de 1.030 kg, já a automática 1.100. E ainda falando sobre o motor, duas coisas chamam a atenção. A primeira, o quanto que esse capô abre. Realmente impressiona e ajuda bastante aqui na manutenção do cofre. E uma outra coisa que é legal de falar é que como o Civic ele era ainda projetado no Japão, o motor ele fica aqui à esquerda, o que seria o contrário. Geralmente o motor fica à direita para ajudar aqui na distribuição de peso. Outro ponto positivo aqui do Civic é seu bom consumo de combustível. Ele faz mais que 10 km por litro com gasolina na cidade e chega a fazer até 16 na estrada. Lembrando que esses números variam muito do pezinho do motorista. A única coisa que joga contra é seu tanque de combustível, que é bem pequenininho. Ele tem apenas 45 litros. Pô, merecia pelo menos aí uns 50, né? Além disso, o motor D16 é conhecido pela sua robustez e confiabilidade. Mas aqui é importante falar sobre as peças. Como esse carro já é importado e tem mais de 30 anos, algumas peças são mais difíceis de encontrar. Além disso, muitas delas são importadas, ou seja, o preço que você paga por ela também não é nada barato. E originalmente o Civic ele podia ter opções de câmbio ou manual de 5 velocidades ou automático de 4. Esse aqui do vídeo, originalmente ele era um automático, mas o dono fez um swap aqui para câmbio manual. E ele fez isso por dois motivos. Primeiro, porque ele acha o câmbio manual mais esportivo, e realmente é, e segundo, que ajuda ainda mais no desempenho. A gente tem que lembrar que câmbios automáticos dessa época tinham uma resposta mais lenta e também eles eram mais voltados aí para o conforto. Outro ponto positivo aqui do Civic é a sua suspensão traseira independente, o que é muito bom para o conforto e para a estabilidade. Mas ela também merece atenção. Digo isso porque como esse sistema ele é mais complexo, ele tem muitas buchas aqui atrás e com o tempo essas buchas elas estragam e precisam ser substituídas. O dono me falou que gastou cerca de R$ 2.400 para deixar aqui a suspensão traseira em ordem. Então, Rodrigo, mas e na questão de segurança? Naquela época, o Honda Civic era considerado um carro bastante seguro. Inclusive tem versões aí com airbag duplo e freio ABS. Mas 30 anos nas costas não é para qualquer um. Hoje em dia, a engenharia pensada para impactos evoluiu muito. Os carros hoje oferecem até 10 airbags, enquanto o Civic aqui, que era seguro, tinha só 2. E quando a gente fala sobre design automotivo, nada é mais bonito do que os carros feitos nos anos 90.
Pode ver, aqui a gente não tem nenhuma grade exagerada, nenhuma forma sem função. Tudo é mais limpo e sem tantos vincos assim marcados. Mas o destaque aqui da dianteira do Civic são os seus faróis, que originalmente eles eram de vidro, aqui na carcaça, com o pisca separado, como era a tradição no começo dos anos 90. Originalmente também o farol é bem simples, com um foco único. Aqui o dono já comprou faróis com projetores que iluminam muito mais do que os faróis originais. Legal falar também que esse carro não vem aqui com farol de neblina, mesmo ele sendo aqui um carro com um certo luxo, mesmo nos anos 90. Ainda falando sobre faróis e lanternas, aqui atrás o dono substituiu as lanternas traseiras originais por essa aqui chamada de Head Clear. Agora, parando para pensar um pouquinho, vocês já repararam que um carro como esse já é apto a receber placa preta? Gente, na minha cabeça, carro com placa preta ainda tinha que ter para-choque de ferro ou um para-choque cromado. E ainda não me caiu a ficha que um carro como esse já tem mais de 30 anos de idade. Pois é, tô achando que eu tô ficando velho. E se você concorda comigo, por favor, deixe o seu like, porque isso me ajuda pra caramba. Então mesmo que você não concordar, me ajuda aí, vai, por favor. E na lateral, o que chama a atenção é como esse carro é baixo, ele tem apenas 1,34 m de altura. Como esse carro está com molas esportivas, ele é ainda mais baixo. E é legal ver como os carros eles mudaram com o tempo. Hoje em dia os carros, além de estarem mais compridos, mais largos, eles também estão bem mais altos. O último Civic, por exemplo, tinha cerca de 1,5 m de altura. Então os carros cresceram pra caramba. Outra coisa que cresceu pra caramba nos carros foram as suas rodas. Originalmente, o Honda Civic vinha com rodas de liga leve aro 14 de um desenho bem bonito. Aqui o dono trocou já por outras rodas mais bonitas, aro 15, e de novo, como o carro ele é baixo, ele não precisa ir de roda aro 17 para preencher todo o espaço aqui da roda. Uma aro 15 como essa já deixa o desenho, ó. Já aqui na traseira, o destaque realmente é seu visual coupé e bem esportivo. Acho essa traseira muito bonita, principalmente aqui por conta do aerofólio, que era opcional de época, e também aqui das lanternas traseiras que já foram trocadas. Já o porta-malas conta com bons 365 litros, mais do que o suficiente aí para um casal sem filho viajar na maior tranquilidade. O legal é que o Civic é um carro bastante versátil e destaque é o seu bom acabamento. Mesmo sendo um carro aí de 30 anos de idade, ó, ele tem aqui proteção aqui para mala nessa área, o carro ele tem carpete em tudo e muito bem acabado. O carpete, ó, ele é grosso e resistiu muito bem aqui aos anos e ao tempo. Uma coisa legal fala também que as proteções da lanterna, ó, muito bem feitinha, e além disso o carro ele rebate o banco. Antes de rebater o banco, é legal falar sobre essa barra aqui que o dono colocou para ajudar aqui na rigidez torcional. Ela tem tanto aqui ligando as torres traseiras dos amortecedores, como também no cofre lá na frente. E se a gente puxar aqui, os bancos, eles rebatem, o que ajuda você a levar, por exemplo, uma prancha de surf, se você quiser ganhar espaço e versatilidade aqui com o Civic. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior aqui do Honda Civic 1995. E como um bom carro dos anos 90, o que chama a atenção é a maneira como você senta. Como o carro ele tem as janelas amplas, você senta muito mais alto do que o resto dele. E isso é muito legal. Uma coisa típica dos anos 90 é que os limpadores, ó, eles ficam bem à mostras e hoje em dia eles ficam mais escondidos. Aqui as colunas, elas são super fininhas, o que ajudam também na visibilidade. Olha só esse ângulo aqui, olhar para fora é muito fácil. Aqui, já falando em visibilidade, o dono ele trocou os retrovisores, ele colocou aqui os retrovisores chamados Spoon, eles são bem menores e mais esportivos assim. Tem menos área aqui para o ar passar, então o carro fica mais aerodinâmico, mas eles são bem convexos, eles são convexos até essa área aqui, e ó, chegando bem próximo, eles são ultra convexos aqui nessa parte, então até que a visão é bastante boa, seja aqui do lado do motorista, como ali do lado do carona, onde a mesma coisa se repete. Então a gente tem uma área ultra convexa ali na bordinha. Para trás, a visão também é boa e o legal é que você consegue ver aqui o aerofólio traseiro do modelo. Para lembrar que você está no carro coupé e esportivo. Mas agora é sério, gente, só os anos 90 te proporcionam essa posição aqui de dirigir, que é muito legal. Bom, já aproveitando aqui falando sobre posição no dirigir, uma coisa legal de falar aqui do Civic é que o volante dele ele é super centralizado aqui no corpo.
algo bem comum para um projeto aí de 30 anos atrás. O volante, já falando dele, foi trocado também pelo dono. Aqui o dono colocou um volante Momo com um diâmetro mais reduzido para ficar aqui também mais esportivo no ato de dirigir. É legal que o volante também tem uma ótima pega. O carro ele tem direção hidráulica e o volante é bem leve mesmo para a época. Se você precisar regular aqui o volante, você ajusta aqui e o volante ele ajusta aqui em altura e não em profundidade. E mesmo a amplitude do volante não sendo tão grande, para a época era um diferencial. E um outro diferencial do Civic era o seu bom acabamento. Se a gente vê aqui, todo o painel é soft touch, o que é muito legal. Gente, pode observar, esse carro tem 30 anos e tá tudo no lugar. Tudo é muito bem feito. Aqui na parte superior ó, é soft touch, é um soft touch muito bom. Aqui ó, também é soft touch. Aqui também é, ó. Tudo aqui ó, é soft touch. Aqui também no porta... Ah não, aqui já é um plástico mais secão. Mas ó, toda essa região aqui é soft touch, o que é bem bacana. Além disso, os encaixes também são bem feitos. Ó, aqui para a época isso era um encaixe muito bom. Assim como essa região aqui, mas a gente já entra em detalhes já já. Bora mostrar aqui a porta. E a porta também tem um ótimo acabamento. Por exemplo, aqui ó, tudo é macio ao toque, tudo. Aqui também. Aqui já é um tecido e parece aqui um tecido navalhado de ótima qualidade. E o legal é que ele vem até aqui embaixo. O carro também tem um bom porta-objetos aqui, bem comprido. E aqui ó, com plástico bem fofinho aqui dentro para não fazer barulho. Isso que é qualidade. Aqui o pegador ele já é mais secão, mas ainda assim bem robusto. Se a gente vir aqui no detalhe, aqui a gente tem uma saidinha para um tweeter, ali para um outro alto-falante. Aqui os vidros elétricos, aqui a trava destrava do carro. E aqui a maçanetinha de você travar e destravar ela. E já vindo aqui nos detalhes dessa região aqui do painel, aqui a gente tem os controles aqui do teto solar, aqui o dimmer do painel e aqui o cruise control do carro. Pois é pessoal, um carro 1995 que tinha piloto automático tanto na versão automática como manual. Aqui o dono fez swap de câmbio e ele funciona o piloto automático, isso é bem bacana. Mais para cá aqui a gente tem os ajustes do retrovisor elétrico que não funcionam porque o retrovisor foi trocado. Mais para baixo aqui a gente tem a abertura do capô. Aqui a gente tem um ótimo apoiador do pé esquerdo, ó, muito bem localizado. E como um bom carro japonês, aqui a gente tem as tradicionais alavanquinhas para você abrir o tanque de combustível e abrir aqui o porta-malas. Fala aí, certas tradições nunca mudam e ainda bem. Já esse aqui é o painel de instrumentos do modelo. O legal é que ele tem uma boa visualização e lembra bastante aí os Civics mais modernos. Então aqui a gente tem o marcador de RPM, aqui o velocímetro. O legal é que ele mostra primeiro aqui em quilômetros e dentro aqui em milhas. Também uma coisa super típica dos carros importados dos anos 90. Aqui a gente tem o odômetro total e aqui o odômetro parcial. A gente zera ele por aqui. Aqui a gente já tem o nível de combustível e aqui o nível de temperatura. Rodrigo, e o computador de bordo? Gente, esse carro não tem. A gente tem que lembrar que além desse carro ser antigo, os carros japoneses são mais simples em geral. Eles têm menos tecnologia se a gente comparar com carros franceses e até italianos, por exemplo. Aqui o que manda é a confiabilidade e robustez. Mas, por outro lado, aqui a gente tem um reloginho digital, por outro lado. Aqui a gente já tem um pisca-alerta super bem localizado. Aqui o botão aqui do desembaçador traseiro, duas saidinhas de ar. E aqui os comandos do ar-condicionado. O legal é que o ar ele tem a carinha dos anos 80 e começo dos anos 90, onde é por essa alavanca aqui, ó, onde você seleciona aqui a temperatura, aqui a intensidade do vento, aqui a recirculação do ar interna ou externa e aqui para você ligar o ar-condicionado propriamente dito. O som do modelo fica aqui super bem localizado, mas tem apenas um DIN só. Apesar que nessa época rádio 2 DINs era algo extremamente raro. Mas legal falar que a Honda pensou muito aqui na ergonomia do seu carro. Então, por exemplo, tudo que você precisa tocar está super à mão e você não precisa aqui perder o olho da estrada, o que é muito legal. E vindo aqui para a parte inferior do painel, aqui a gente tem acesso a um cinzeirinho super bem feito. Hoje serve mais como porta-objetos, igual o dono fez aqui. Aqui era um acendedor de cigarros que foi transformado aqui em tomada 12 volts. E aqui a gente tem um outro porta-objetos que tem até aqui, ó, a palavra pocket, como se fosse um bolso aqui, ó, super legal, né? Vindo aqui mais para baixo a gente tem aqui um acesso a
um porta-copos escondido. Você aperta aqui e, ó, e se abre aqui 2 porta-copos. Bem bacana. Vou fechar aqui. Aqui a gente tem acesso aqui à alavanca de câmbio do modelo. E o legal que fala da alavanca é que essa alavanca não é original. E o dono colocou aqui Short Shifter, que deixa aqui as trocas bem justinhas e super esportivas. E já vindo aqui para o lado direito do painel, a gente tem um porta-luvas bem grandão. Mas o destaque desse carro é seu teto solar de bom tamanho. Inclusive, vou ligar aqui o carro para vocês. Essa é a chave do modelo, super simplesinha, mas super ok aqui para a época. Vamos lá, olha só o ronco do carrão. Pegou aqui de primeira. Ó, aqui você mexe aqui nas funções aqui do teto solar. E também nesses dias de calor, caso tiver muito sol, você consegue aqui também fechar aqui o teto só fazendo assim manualmente. Já um outro destaque desse carro é aqui o desenho dos seus bancos. Aqui principalmente por conta do seu encosto de cabeça ao estilo vírgula. Então eles são assimétricos aqui do motorista e do passageiro. E isso para mim é um grande charme do modelo. E além de bonito, os bancos são muito bons. Primeiro, eles são bem largos, então eles são bem confortáveis. Eles oferecem um ótimo apoio aqui para as coxas e para as costas. O apoio lateral é gigantesco, então eles são bancos bem esportivos e muito bonitos. Outra coisa bacana também é a padronagem aqui do tecido. Por exemplo, é um tecido navalhado e parece um veludo de ótima qualidade. Aqui o carro tem aqui, ó, 30 anos e ó, tá zero, muito bem cuidado. Isso é muito legal de se ver. Bom, vindo aqui para a parte superior do painel, aqui a gente tem um parasol bem acolchoado e bem fofinho. E o legal é que aqui, para você ter acesso ao espelhinho, ele é magnetizado. Olha só que detalhe curioso. Isso acontece aqui no motorista, como aqui no carona também, onde a gente não tem espaço aqui para colocar documento, mas o espelhinho, ó, ele é magnetizado. E aqui também ele fica bem acolchoado, o que é bacana. E para parar ainda mais o sol, você consegue aqui, ó, ter um mini rebatidor de sol assim, dessa maneira, onde você também, quando se abaixa tudo, você tem uma ótima proteção aqui contra o sol. Vai tirando, é muito legal como os japoneses pensam aqui os seus carros. Bom, e já falando sobre espaço, aqui na frente eu tô super confortável. Ó, me sobra aqui um bom espaço para a cabeça e para as pernas e braços também. Bora ver lá atrás. E já que atrás o espaço é bem mais limitado. Lembrando, eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura e o banco da frente está regulado para mim. Se assim, para as pernas e para o joelho me sobra espaço, para a cabeça não sobra. Ó, se eu sentar da maneira correta, minha cabeça raspa aqui no vidro. Então, ou eu tenho que ficar meio relaxado assim, meio jogado na real, para poder ficar aqui no banco e ainda assim eu não fico nada confortável, ou eu fico assim mais para frente, o que também não é confortável e ainda assim eu estou raspando a cabeça. E por mais que o espaço dianteiro aqui para o banco dianteiro ainda seja bom, ó, me sobrar uns 5 dedos, olha como eu viajo, olha como meus joelhos ficam para o alto. E isso também não é nada confortável. Então, aqui atrás, só criança. Por outro lado, a gente tem uma ótima visão aqui do espaço da frente aqui do carro. Observe como as suas janelas são amplas e esse banco aqui, ao estilo vírgula, deixa tudo ainda mais legal. As janelas são amplas lá na frente, mas aqui atrás elas são fechadas. Tudo bem que elas são bem grandes, mas dá uma certa sensação aqui de claustrofobia. A gente tem aqui um ganchinho e não tem alça PQP aqui atrás, só aqui para o carona, se posso dizer assim. Por outro lado, o acabamento ainda continua sendo bastante bom. Aqui já é um plástico mais simples, não é soft touch, mas aqui é bem macio e é igual do painel lá da frente. Aqui a gente não tem nada, nenhum porta-objetos. O cinto, o bom é que ele tem uma espécie aqui de regulagem, o que é um ponto positivo. E falando aqui sobre segurança, até que o carro manda bem. Digo isso porque ele tem 2 mini apoios de cabeça aqui atrás, padrões aí de carros japoneses dos anos 90. De novo, se a gente pensar que é para criança, ok, para adulto isso não funciona muito não. Mas o legal é que ele tem sido de 3 pontas para quem vai nas pontas. No meio a gente não tem nem apoio de cabeça e nem cinto de 3 pontos. Mas a gente não pode reclamar aqui da qualidade dos bancos, que são simplesmente excelentes. O que a gente pode reclamar sim é aqui onde você não consegue colocar seus pés debaixo do banco, porque não tem espaço. E aqui a gente tem um cinzeirinho, que é bem bacana. Aqui ó, a gente tem um acabamento que é um tecido mais grosso aqui, para não machucar o banco dianteiro, o que é legal.
E a gente também não tem porta-revistas aqui atrás do banco do motorista, só aqui do carona, vai entender. Bom, mas bora dirigir esse carro antes que eu fique com dor aqui no pescoço, porque tá bem desconfortável. Mas antes uma pergunta, você já deixou seu like? Gente, isso me ajuda pra caramba. Bom, bora dar uma voltinha aqui com ele. Bom pessoal, então estamos aqui na cidade aqui com o Honda Civic e que carrinho legal. Tudo voltado aqui para esportividade. Lógico, tem aqui o temperinho do dono. Então, por exemplo, a suspensão ela tá bem firme, tá bem esportiva. A direção, mesmo ela sendo hidráulica, por conta do volante aqui de menor diâmetro, as relações ficam bem diretas e o carro fica bem esportivo. Além do ronco, é claro, que instiga a gente a acelerar e é muito bacana. Outra coisa bacana aqui também é que trocar as marchas. Gente, tá super curtinho aqui as trocas de marchas e isso é muito legal. Para quem gosta de dirigir, isso faz toda a diferença. Uma coisa bacana de falar é que mesmo esse carro tendo voltado aqui para a esportividade, a embreagem é muito leve, parece uma manteiga. Outra coisa bacana também é que assim, é um carro que dá para você dirigir aqui no dia a dia facilmente. De novo, uma coisa muito legal aqui dos carros dos anos 90 é a maneira como você senta nele. Então assim, você tem uma ótima visão aqui do entorno, o que te deixa tudo muito mais amigável para o dia a dia. Além disso, o carro tem bons freios, também aqui tem boa modulação de todos os comandos. Uma coisa que é uma característica dos Honda Civics em geral é aqui o peso dos seus comandos também. A seta, você vai mudar aqui a seta, ela transmite qualidade e isso é muito bacana. Mostra a preocupação da Honda em transmitir qualidade. Tá aí, ó, um carro aí com 30 anos e super inteirinho. Então nesse ponto a gente não tem o que falar. É um carro muito legal. Mas é claro que nem tudo são flores nesse carro. Ele é bem baixo e por isso a gente tem que tomar bastante cuidado aqui no trânsito, principalmente para você não raspar um para-choque ou a parte traseira. Gente, isso aí são males de um carro tão bacana. Mas ok, não é nada que incomoda, é só você ter um pouquinho mais de cuidado e tudo bem. Tá bom, Rodrigo, mas e aí, vale a pena comprar um carro como esse? Bom, na minha opinião, vale a pena sim, mas você vai usar o carro todo dia? Ele vai ser seu carro de trabalho? Porque, gente, de verdade, um carro como esse, que vendeu apenas 2.000 unidades mais ou menos, já é um carro com 30 anos, não merece ser usado todo dia. Esse carro já é aquele carro que é legal você ter como um brinquedo de final de semana, você usar aí para viagem, ir num postinho e encontros de carros antigos. Até porque, de novo, esse carro já tem 30 anos nas costas. Mas ele é um carro completo, tem ar-condicionado, ele é confortável, tem direção hidráulica e assim, é muito estiloso. Se eu tivesse um dinheirinho sobrando, com certeza ele seria meu segundo carro da garagem. Como primeiro carro, eu já acho arriscado. Mas, sem dúvida nenhuma, é um carrão e vale muito a pena.